A elétrica favorita de Barça é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos calcular os dividendos previstos para 2023 e 2024. Nós vamos analisar o cenário que a empresa está vivendo. Bem-vindo ao canal Top Ações. Como de costume, deixa o like no vídeo e também não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino, tá? Que aí você é notificado de novos vídeos. Então essa empresa é a Auren. A Auren 3 é uma empresa de geração de energia, primordialmente geração hídrica. Então ela sofreu com a crise hídrica, fez lá a fusão com ativos eólicos, então ela tem agora eólicos também, tá? Com o grupo Votorantim aí. Então é uma empresa de geração hídrica primordialmente ainda, então ela está sofrendo muito com a crise hídrica. Porém, ela é muito mais que isso, ela tem um monte de projetos aqui em construção, no pipeline, nós vamos pôr tudo isso mapeadinho para traçar o futuro da empresa, tá? E antes disso a gente tem que lembrar dos lados positivos e negativos. Nós temos aqui o contencioso ativo, ou seja, algo que ela pode ganhar na justiça. E a questão é quando, né? Porque provavelmente ela ganhou e quanto, né? O quanto vai ser o reajuste, aí os detalhes aí. Então, ela tem aqui de ativos reversíveis avaliados em 4,7 bilhões, tá? Então, é grana pra caramba. Tem aqui a divisão de quanto tá. Só que aguarda ainda, né? Em instância, já deveria ter saído. Tivemos aí uns probleminhas lá na justiça. Enfim, para você ter uma noção de quanto isso equivale, ó, o EBITDA da empresa aqui no semestre ficou em 773, tá, milhões. Eu prevejo aqui nos meus cálculos para 2023 a EBITDA da empresa em 2 bilhões, tá? Então você vê que é bem relevante, né? 4,7 bilhões, é mais aqui de mais de 2 anos, né? Só de contencioso ativo da empresa em termos de EBITDA. Quando a gente olha aqui, o outro lado é o contencioso passivo, mas aqui também já está muito já precificado, já tem aqui provisões. Então, assim, não tem grandes surpresas, tá? A gente tem aqui 3,2 bilhões em contencioso passivo. Então, assim, quem tem medo desse contencioso passivo tem um ativo também, né? Então, não precisa ter muito medo, né? Porque o possível aqui já está mapeado como 1,7 e o provável em 1,4. Então, é capaz aqui de acontecer surpresas positivas, de repente acordos aqui entre esses possíveis não irem saindo tanto, tá? Ela tem também uma parte aí como remoto, né, que pode de repente causar alguma surpresa aí, né, mas é raro, né? Exatamente, ela já põe lá como remoto, ela nem está mais mostrando no relatório. Então a gente fica mais de olho no possível, que pode trazer surpresas positivas, e o provável que vai acabar realmente fazendo acordos aí saindo mesmo, né? Normalmente essa é a realidade. A parte que eu considero mais chata aqui da Auren 3 é a parte do plano de pensão, tá? Nós temos aqui um enrosco de planos antigos, vitalícios, com reajustes aqui muito altos. A empresa vem tentando fazer acordo, né? Isso aqui vem lá da CESP, lá do passado, né? Então, ela vem tentando fazer acordos para resolver essa situação. Só que tá difícil, né? Cada hora propõe um novo acordo, tem gente que aceita e tem gente que não. A BTG aqui deu uma resumidinha aqui pra gente, tá? Então, eles falaram assim, né? Que esse fundo de pensão, o Vivest, né? Foi reduzido aí o déficit no fundo de pensão e migrou 1,2 milhão de beneficiários, ou seja, 18%, então faltam ainda 82%. E o plano para esses 82% é alterar o índice de inflação utilizado para corrigir esses planos de IGPM para IPCA, para reduzir o descasamento, né? Isso aí realmente você viu quando o GPM estava maluco, era um problema, né? Atualmente, uma liminar está impedindo essas mudanças, mas a Auren espera que seja suspensa no curto prazo. O objetivo é que a correção da inflação seja de 30% indexada ao IGPM e 70% do IPCA até 2031 e, posteriormente, 100% indexada ao IPCA. Então, eles estão aí tentando resolver esses problemas. É um pouquinho enjoativo esse case aqui de ficar acompanhando, porque fica muito vai e vem, tá? Mas faz parte de quem for querer investir na Auren. Dando uma olhada no trimestre, no semestre da empresa foi relativamente positivo. A gente vê o EBITDA ajustado melhorando, né? Inclusive também aqui no semestre, né? Então a gente vê, inclusive, os preços da energia favoreceram, né? Mas os ventos Araripe também aqui normalizando-se, né? E teve aqui efeito negativo ainda da crise hídrica, exatamente o preço, né, de compra de energia
para o equacionamento aqui do balanço energético 2022. Então ainda pesou um pouquinho a crise energética, tá? A gente vê aqui, em termos de endividamento, ela tem uma dívida bastante saudável, porque ela tem um caixa gordo, né? A dívida líquida dela, quis dizer, tá muito aí tranquilo, uma alavancagem bem suave, mas ela tem caminho ainda para investir, né? Então tem bastante investimento para fazer. Mas palavras aqui do próprio CEO da empresa, destacou recentemente que ele está posicionado para comprar qualquer ativo, tá? Então ele está de olho aí no mercado, principalmente de geração de energia, né? Olhando aí para todas as fontes, a hídrica, a eólica e provavelmente, principalmente a solar, tá? Ele diz aqui que a solar deve ser o futuro aí mais promissora do que a eólica. Inclusive, eu também já ando dizendo isso. Eu tenho visto essa mudança. A solar tem bastante futuro, né? Então, ele destaca aqui algo também muito interessante para uma empresa, né? Não ter apenas a geração hídrica, mas também ter a combinação dos três. Eles se encaixam sinergeticamente, é uma sinergia perfeita, olha só. E ele destaca que a hídrica é realmente complicada. A CESP antes tinha apenas o portfólio hídrico, aí vinha a crise de chuva, era difícil fazer o hedge, a proteção, né? Não existe uma forma perfeita de se proteger contra a crise hídrica. E ele destaca aqui a importância de usar a eólica, que tem um perfil mais ou menos o contrário da hidrelétrica. Então ele fala assim, se adicionar a sazonalidade da hidrelétrica com a eólica, há mitigação de ambos os lados, né? Porque a eólica gera mais no período seco e uma combinação boa de perfis como o hedge físico, né? Então assim, uma complementa a outra, e a solar também traz um complemento especial, né? Porque os parques eólicos geram mais à noite e a solar gera mais de dia. Então é um triozinho perfeito. Então nós temos na empresa 3 fontes de geração em breve estando atuando em forma de mais ou menos equilíbrio. É bastante interessante isso. Nós temos a crise hídrica, que deve dar um ponto positivo nos próximos trimestres. Nós temos o caixa e o endividamento em situação confortável para ela. Ela vai inclusive buscar novos investimentos além dos já feitos, né? Pode ter surpresa aí. Nós temos contencioso passivo e ativo. O ativo é até maior, não devemos ter surpresas negativas aqui. E nós temos o Vivest, que também pode causar alguns ruídos aí, eventualmente, algo um pouquinho chatinho aí de ficar acompanhando, tá? Então, dando uma olhada aqui no seu portfólio, no seu pipeline, nós temos aqui os ventos do Piauí 2 e 3, que deve estar sendo entregue em novembro de 2022. Olha só, mais geração aí para a empresa agora, né? Vai dar resultado mais ainda em 2023, né? Nós temos aqui ventos do Piauí, está conforme o cronograma até o momento. A outra parte aqui nós temos o Sol do Piauí, que é um ativo hídrico, tem solar e tem eólica lá, né? Híbrido, né? E nós temos a Jaíba, que é solar aqui, e ambas aqui, ó, 2024, essa aqui no comecinho e a outra terceiro trimestre de 2023. Está aqui perfeitinho, então, dentro do cronograma. E agora nós vamos fazer o levantamento de todos os ativos para os próximos anos, e nós temos apenas a saída aqui do Paraibuna, tá? Que já venceu aqui no meio do ano. A empresa está levando provavelmente até o fim do ano, ou talvez ano que vem, não sei, vai fazer um leilão, tá? Então ela não quer renovar, dadas as condições do MP 579, não interessou para ela. Então isso aqui vai para leilão, pode ser que ela mesma ganhe, mas nós vamos considerar como perdido, né? E nós temos aqui os outros portfólios dela, é muito longo, né? 49, 51, tem alguns de 30, mas não são assim tão grandes. Os maiores são 51, 49 e o Porto Primavera 56, tá? Então seu portfólio ativo é muito longo, as concessões. Isso aqui dá uma tranquilidade gigantesca. Então, eu mapeei aqui o cronograma de entregas da empresa, pondo hídrica, eólica e solar, e o total também, para ver como é que vai a sua evolução. Está aqui, ó, a azulzinha hídrica deu uma leve reduzidinha em 2022, vai dar, né, provavelmente, e aí depois ela mantém-se estável até que se aumenta lá no longo prazo, 2026 mais, né? E a eólica vai aumentando gradativamente, tá? A verdinha aqui. E aí depois dá uma certa estabilizada, enquanto a solar passa a ser a atenção da empresa, tá? Até que em 2024 mais, né? Para depois de 2024 deve dar uma acelerada forte aí naquela geração solar relevante que ela tem para construir. Então, com isso a gente vê que a empresa, em termos de total de geração, vai só aumentando, né? Ela só tem uma perda pequenininha aqui na hídrica. Então,
até 2026 que nós vamos afirmar aqui. Se pusesse mais para frente também não teria mais perdas, né? A gente vê que as perdas é só lá na frente, então, né? Então, ela tem aqui em termos de concessão muita coisa para entrar e nada para sair praticamente. E antes de calcular o dividendo que eu estou prevendo para a Aure 3, nós vamos ver o mercado aqui falando, tá? Que ela está sendo negociada 11 vezes o seu múltiplo EV/EBITDA, o que significa que ela está barata, e um dividendo de 3,7 para 2022 e 8% para 2023. Vamos ver se os meus números batem com o da Empíricos. Tem outras empresas calculando números mais ou menos próximos. Quando a gente vem aqui para a minha previsão de dividendos, os números são um pouco diferentes, então eu gosto de traçar mais o EBITDA, eu gosto de seguir o EBITDA, tá? Eu estou prevendo aqui 2 bilhões, e aí em termos de lucro é sempre muito difícil, porque a empresa está em processo de investimento. Como podemos saber qual vai ser o payout dela? Como podemos saber também a Selic vai impactar ainda mais no resultado financeiro? Será que já vai começar a diminuir? Um pouquinho difícil nesse curto prazo, então assim, eu vou vir aqui num payout de 60%, um lucro aqui de 95 centavos, dando então um dividendo de 57, 4% de yield. Se der os 8% que o mercado está falando, tem corretoras até com um pouco mais, um pouco menos, maravilha, né? O fato é que o EBITDA está indo tranquilinho aqui mesmo nesse cenário conturbado. Então, 4% de dividendo em 2023 e em 2024 a gente já põe um 7,3% de dividendo. Lembrando assim, por que não aumentou tanto, já tem muita entrega em 2024? Porque sempre tem um pouco de reflexo do ano anterior ainda os dividendos, né? E não fecha exatamente no ano, né? Então ainda vai começar a aparecer depois. Então eu até pus aqui que em 2025, por aí, talvez um pouquinho mais, né? Dependendo da entrega da Solar aqui, nós já teremos um dividendo de 10,6%. Então é uma empresa bastante interessante, está em cenários de payout de 90%. Se pusesse 95%, que também é provável, não é nada difícil, quando ela se acalmar em termos de investimento aí, já teríamos 11,2%, talvez aqui, ó, 7,7%. Mas eu gosto de pensar em 7,3% e 10,6%. Então, assim, quem quer saber um preço teto para a Aure 3, eu calcularia baseado com muita tranquilidade, baseado nesse dividendo de 7,3%. Você está vendo que o mercado está até mais otimista, pondo 8% já em 2023, né? Eu já estou pondo em 2024. Estou trazendo aqui para a nossa planilha de preço teto a Aure 3 aqui para 2024 o preço, então o dividendo aqui de 7,26, dando preço teto de 17,17. 21% aqui de margem segundo o preço teto. Quem quiser baixar essa planilha, tem várias elétricas aqui, bancos, seguradoras também. Se for membro do canal aí no nível máximo, aí pode estar baixando essa planilha, tá? E se tratando de preço-alvo aqui pelas corretoras, existe uma divergência. Elas estão aqui com 65,3% de margem, mas não estão tão alinhadas em preço justo. A gente pode ver aqui então a XP com 21, a BTG com 19, a Safra com 31,10 e 22,70 aqui. Então você vê que tem uma certa diferença de preços aqui, né? Dando esse resultado de 65,26, tá? Certamente esse vídeo foi bastante trabalhoso, então não esqueça do like, do comentário também, que ajuda bastante aqui no algoritmo do YouTube, e considere também se tornar membro do canal. Um abraço, até o próximo, valeu!